Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Gente, hoje eu tô fazendo aquela minha caminhada. Eu sou Priscila, sou jornalista, falo de arte marcial, falo das minhas aventuras, reportagens. Gente, assim, ó, tem duas coisas que eu amo de paixão. São as coisas que eu mais gosto de fazer na vida: viajar e praticar arte marcial. São duas coisas imbatíveis para mim, são as coisas que eu mais gosto de fazer. Viajar eu gosto mais, tá? Minha última viagem, gente, eu viajo bastante, tá? Viajo bastante, adoro, transformo todas as minhas viagens em reportagens que eu amo de paixão. É muito diferente, né? Você viajar e fazer e transformar sua viagem numa reportagem é diferente, tá? Você vai ter uma outra apreensão do lugar, você vai entrar em lugares que um turista não entra, né? O jornalista, ele entra em lugares que o turista não entra, tá? E você vai ter uma visão da cidade muito mais profunda, muito mais diferente, tá? Então, gente, eu vou destacar uma coisa. Essa última viagem que eu fui para um lugar assim, que todo mundo fala que é um lugar de idosos, Águas de Lindóia. Eu fui para Águas de Lindóia. Gente, não é, tá? Eu gostei muito de ir para lá. Só que tem um porém. Eu conheci Águas de Lindóia, fiz uma reportagem, vou postar no meu canal. As aventuras de uma repórter marcial. Já tô com material, todo o conteúdo. E tô também com o conteúdo das outras reportagens, viagens que eu fiz. Santos, tem muito material de Santos, tem de Atibaia, tem de Monte Alegre do Sul. Não, tem muito material ainda que eu tenho que fazer, né? Juntei muito conteúdo nesses lugares, tá? E eu ainda não produzi os vídeos. Mas, gente, foi muito legal essa viagem porque eu fui para Serra Negra, eu dei um pulo em Serra Negra, tá? E eu conheci as casas de dois nazistas muito famosos. Joseph Mengele, o Anjo da Morte, tá? Todo mundo sabe quem foi Joseph Mengele. Ele matou um monte de gente, tá? Em Auschwitz. Fez coisas horríveis. Era um médico, tinha que ser médico, né? Era um médico e ele fazia experimentos com as pessoas, tá? Uma coisa horrível, horrível, tá? O que ele fazia. Cara podre. Ele veio pro Brasil, gente. O Mengele, Joseph Mengele, viveu no Brasil, tá? Pra quem não sabe, com outro nome. Ele adotou o nome de Pedro. Ele adotou uma personalidade falsa, se tornou um personagem falso, né? E viveu 10 anos. Ele viveu 10 anos em Serra Negra, numa casa lá. Eu estive na casa. É a coisa mais louca que vocês conseguem imaginar. Eu entrei na casa que o Mengele, Joseph Mengele, o Anjo da Morte, que matou um monte de gente em Auschwitz, né? Fez coisas horríveis, ele era médico, só podia ser médico, né? Não é à toa que eu não gosto de médico, né? E aí ele morou 10 anos, tá? Ele morou em outros lugares no Brasil, tá? O Joseph Mengele morou em Diadema, ele morou em São Paulo, no Brooklyn, e ele tinha um apoio de toda uma rede de alemães, donos de multinacionais alemãs, tá? Assim, do governo. Então, assim, é bem podre mesmo, mas assim, foi super interessante ter conhecido a história dele e a história verdadeira, tá? Não é o que a história conta. Porque a história que a gente conhece nos livros de história, na escola, é mentirosa, né? É mentirosa, é uma ficção científica, né? A história que contam pra gente na escola, nos livros, né? Lá não, lá é verdade, tá? Porque eu estive na casa dele, vi documentação, vi atestado de óbito dele, vi fotos dele na casa, tá? E eu estive na casa de 2 nazistas, Serra Negra. Eu recomendo, tá? Eu recomendo esse passeio com o historiador, o Pedro, que é maravilhoso, tá? Maravilhoso, amei, tá? Conhecer as histórias, né, da pesquisa dele, é uma pesquisa que ele fez. E ele leva você nessas duas casas, do Gunther. Gunther foi outro nazista que também atuou em Auschwitz junto com Mengele, e ele era braço direito do Hitler. Um cara super cruel. Eu entrei na casa dele, é louco, eu filmei a casa dele inteirinha. Então, assim,
O que eu destaco, o que eu indicaria para vocês, se vocês forem para Serra Negra e Água de Lindóia, não deixe de fazer esse passeio histórico. É super interessante, ele abre tua mente, você vai ver o Brasil de outra maneira, você vai ver as instituições brasileiras de outra maneira, e você vai entender que Hitler veio para o Brasil. Existem vários indícios e documentações que dizem que Hitler não morreu, não se suicidou. Ele veio para o Brasil, morreu aqui no Brasil, tá? Ele adotou também uma identidade falsa e veio para cá e viveu aqui. Então, assim, você vai, quando você faz um passeio assim, te abre, você vai vendo um monte de podridão, né? No país que você vive, que vai a algum país que acolhe bandidos, né? Literalmente. E a extrema-direita, né, apoia esse pessoal nazista, a extrema-direita apoia os fascistas, né? Então houve todo um apoio a esses nazistas. Eles ficaram também um bom tempo, eles estiveram na Argentina, na época da Eva Perón, do marido dela, eles apoiavam o nazismo, tá? Esses dois aí. E aí, durante o governo deles, do Perón, muitos nazistas ficaram lá, tá? Eles foram para o Uruguai, para o Paraguai, e depois, quando o Perón saiu do poder, eles vieram para o Brasil, tá? Então é uma coisa assim impressionante, muito embasada, com muitos documentos, né? Atestado de óbito, documentação, foto. É uma coisa assim impressionante. Você vai entendendo, você vai vendo que realmente, o que é real na história do Brasil, o que é real, né? A podridão que é, o governo estimulando, né, esse pessoal. Eles nunca pagaram pelos crimes que cometeram, né, pelas mortes, milhões de mortes e atrocidades que eles fizeram em Auschwitz, eles nunca pagaram por isso. Morreram numa boa, conviveram na comunidade, eram aceitos na comunidade. Então é uma coisa louca, né? Como o psicopata ele se cria, né, numa sociedade, e como o psicopata consegue ser absorvido por essa sociedade, ser aceito, né? Todo mundo achava que o Mengele era bonzinho, ele dava remédios para as pessoas ali, né, na comunidade que ele viveu, ali em Serra Negra, dava remédios, curou gente de anemia. Então, assim, impressionante, um cara que matou 1000 pessoas, e uma pessoa que mata tantas pessoas e faz o que ele fez, nunca se torna uma pessoa boa, né? Porque a crueldade está dentro dele, né? É um psicopata. Então, é impressionante. Você vai, quanto mais você vai entendendo, estudando, lendo, você vai mais vendo, né? Que a história é mentirosa, né? A história do Brasil é uma mentira, né? Não dá para acreditar em nada, nem em livros, nem em nada, nem em escola, em nada, né? A história não é essa, é outra, né? Que vai contada. Então é muito interessante, eu recomendo, tá? Essa visita à casa desses dois nazistas em Serra Negra, com Pedro, o historiador maravilhoso. O trabalho dele é heróico, tá? E vale a pena, tá? Abrir a mente, entender exatamente como as coisas são, né? Deixar de ser idiota, né?